Oi, eu sou Juliana Corner e eu estou de volta com um quadro no qual eu faço uma interpretação de uma obra fictícia que pode falar bastante sobre a nossa realidade, onde eu aceito mais sugestões de nomes para esse quadro. Então, se você gosta de animação, heróis e em como o entretenimento pode trazer reflexões importantes, considere se inscrever no canal e também já deixe o seu gostei para eu saber que esse é um quadro que vocês gostam. Eu tava tentando entender qual é a sua. Você é uma poser? É uma nerd? Agora eu sei. Você faz bullying, Luz. Por algum motivo, o 7º episódio de The Owl House me chamou a atenção. Primeiro, eu pensei que foi só pelo chip entre a Luz e a Emmett, mas depois de reassisti-lo, percebi que o episódio tinha mais a dizer do que só desenvolver essas duas personagens. Como uma animação para o público infanto-juvenil, é comum os episódios isolados terem alguma mensagem de valor moral, onde eu acho que a mensagem mais óbvia desse episódio é que não se deve julgar um livro pela capa. Porém, ele vai mais fundo do que isso. O título do episódio 7 em inglês é Lost in Language, que em uma tradução literal significa perdidos na linguagem, onde na tradução oficial o título ficou com o nome Falta de Comunicação, os quais ambos os títulos têm significados sutis diferentes e que realmente falam sobre o que é esse episódio. Falta de comunicação é quando duas ou mais pessoas não se comunicam, e isso pode acabar gerando preceitos e preconceitos de ambas as partes sobre uma outra. Enquanto perdidos na linguagem já há uma comunicação, porém é uma comunicação que se perde em ruídos que podem ser tipos de linguagens diferentes, que faz com que as pessoas não se entendam. Inclusive, caso você queira saber mais sobre essa teoria da comunicação, aqui no card vai ter um vídeo no qual eu falo mais sobre isso, onde a animação, o formato animado, é um conjunto de várias linguagens, mais especificamente das imagens, do som e da fala. E como eu sempre digo aqui no canal, a animação é um formato totalmente planejado e feito do zero, ou seja, boa parte do que está ali por algum motivo. O livro ganhou vida! Queima! Calma, eu ainda vou falar sobre o episódio, mas antes eu tenho que voltar um pouco na série. A Emmett aparece em A Casa da Coruja como o clássico estereótipo da menina malvada do colégio, que se coloca em um pedestal e caçoa dos alunos mais introvertidos, enquanto a Luz também é a clássica menina nova da escola, entre aspas esquisita, e que chegou ali para destruir esse pedestal da aluna exemplar. Porém, alguns episódios depois, quando esses dois lados se reencontram, que era para ser um confronto onde a mocinha iria triunfar com as suas imperfeições sobre a falsa vilã perfeita, elas conversam e começam a entender melhor uma a outra. A gente percebe que a Emmett não é essa menina metida que quer ser melhor que os outros só para se colocar como superior. Tem uma razão compreensível por trás dessa competitividade, mesmo que ainda não esteja totalmente claro na série. Mas o que tudo indica é que ela tem expectativas familiares a serem correspondidas, onde só depois das duas realmente falarem uma com a outra, que não só a Luz percebe que a Emmett também está sofrendo, como a Emmett percebe que a Luz não é alguém que está ali para tirar sarro do esforço dela. As duas percebem que o preceito que uma tem pela outra pode não estar certo. Humanos não têm habilidade mágica, mas duvido que isso te impeça. Ok, agora vamos falar do episódio. Ele começa com a Luz lendo um dos seus livros da sua saga favorita, da Bruxa Azora. Um livro que fala justamente de como a heroína consegue se tornar amiga até mesmo da sua rival. Até que a Luz diz: De repente, a porta abriu com força! A Luz comunica verbalmente que a porta será aberta. Ela usou o formato linguístico da narração para declarar algo. Até que momentos depois, a série nos mostra outra linguagem a qual uma porta pode ser aberta, que é de um desenho de uma porta abrindo junto ao som da mesma, onde dessa porta aberta, que também pode significar um termo para novas oportunidades, surge um cesto com um bebê de um ser muito poderoso das Ilhas Escaldantes, pedindo para que eles tomassem conta dessa criança. Ou seja, dessa porta aberta surgiu a nova oportunidade. Bebês, por sua vez, que são criaturas associadas a algo delicado e calmo por conta da sua aparência, mas que acabam surpreendendo ao gritarem descontroladamente. Isso tudo acontece no primeiro minuto do episódio, antes da abertura, resumindo que esse será um episódio sobre livros, forma de linguagem, aparências e como tudo isso é essencial para as relações. É melhor eu ir pra biblioteca! Tô indo pra lá, tchau! Seguindo, a Luz vai para uma biblioteca, o qual o ambiente de uma biblioteca é associado a um ambiente de conhecimento, onde lá ela vai conhecer um outro lado da Emmett ao encontrá-la lendo para crianças. Emmett, que também estará lendo um livro sobre amizade, assim como Luz no começo do episódio. Um livro voltado para crianças, assim como a Eda tem que cuidar de uma criança. Existiam vários lugares que a Luz poderia ir para encontrar a Emmett, desde uma loja de roupa, na escola, que era o mais óbvio, até um parque natural. Assim como existiam várias ações que a Emmett poderia
estar fazendo para surpreender a Luz, mas ela estava justamente narrando um livro para um público infantil melhor compreender a história. Depois da Luz ser enxotada pela Emmett, aparecem os 2 irmãos gêmeos mais velhos dela, onde, apesar deles não serem gêmeos idênticos, visto que é um menino e uma menina, eles têm uma aparência idêntica. Ou seja, em um episódio sobre aparências, ainda nos é dado irmãos gêmeos que são tipos de personagens que são intrinsecamente ligados ao visual, onde nesses 3 irmãos tem um detalhe também importante que os gêmeos, apesar de serem arruaceiros, têm um visual impecável, com o cabelo pintado, uniforme, bijuteria e até aquela pintinha chique, enquanto a Emmett, que é a mais certinha, inteligente e arrogante, tem o cabelo por fazer, mostrando um contraste entre a personalidade deles e os seus visuais. O que eu quero ressaltar com isso é que o episódio faz toda uma construção não verbal dos núcleos dos episódios e da mensagem que ele quer passar. Como o episódio mesmo demonstrou, há várias maneiras de se expressar que está com raiva. Não, quando a Mittens fica brava, ela fica assim. Depois, quando eles voltam à biblioteca durante a Estrela Chorona, eles descobrem que os livros ganham vida ao serem abertos. Sim, esses mesmos livros de conhecimento e de amizade ganham vida, onde cada livro aberto vai ter as suas particularidades e podem ser usados de diversas formas, funcionando mesmo como várias formas de linguagem. Até que eles descobrem que tem como alterar o interior desses livros e, por consequência, como eles ganham vida, ou seja, alterando a linguagem. E com isso, eles criam uma nova mensagem, que acaba se tornando uma mensagem amedrontadora. Até esse momento, a Luz, apesar de ser a mocinha, participava e não via nada demais nas brincadeiras e travessuras dos gêmeos. Para ela, eles eram só 2 adolescentes divertidos e bonitos, onde ela própria não percebia que poderia estar fazendo alguma coisa ruim. Mas eu não fiz nada de propósito. Eu achei que a gente tava de boa na lagoa, mas ela ficou pirada na batata. Os 3 continuam e encontram um esconderijo secreto da Emmett, que eu não vou ressaltar aqui, que fica na parte do romance, em um episódio que, como já vimos, sempre tem algo além a dizer. Não, eu não vou ressaltar isso. Onde, ao chegar nesse esconderijo, que a Luz e a Emmett têm o seu segundo embate, e dessa vez, mesmo que acidentalmente, a Luz quem vai parecer como menina malvada. O interessante desse reencontro entre a Luz e a Emmett é que a Luz, por conta das circunstâncias, acaba lendo parte do diário da Emmett, onde a Emmett, por não ter o contexto, acaba colocando-a como vilã, o qual esse diário não só demonstra o lado inseguro da Emmett, como mostra que faltou mais comunicação entre as duas e que a Luz não sabe como se aproximar, não sabe que linguagem usar para chegar na Emmett, visto que ela fez amizade bem rápida com os irmãos dela, justamente por eles serem mais arruaceiros como ela, onde a Luz, ao se separar deles, não os coloca como pessoas ruins, apesar de tudo, porque ela conhece os 2 e sabe que eles têm um lado divertido. Olha, vocês são legais. Mas eu tenho que conversar com a Mittens. Quer dizer, Emmett. Tá bom. Quando a Luz vai tentar se explicar para Emmett, e a mesma é sequestrada pelo Otabin, uma criatura que, após ser modificada pelo trio Bagunça, tenta obrigar as 2 meninas a serem amigas dele, as costurando em um livro. Onde eu vejo essa postura do Otabin um pouco como a Luz no começo do episódio, visto que ela queria a amizade da Emmett de uma maneira meio forçada, porque além de não ser algo dela, ela não levava em consideração as vontades da Emmett, e só se espelhava na sua heroína. Novamente, heroína que veio de um livro. A Luz queria ser que nem dentro daquele livro, junto com a Emmett, onde no final das contas, as 2 começaram uma possível amizade no livro, visto que a verdadeira boa interação entre as 2 começou com elas carregando juntas o mesmo, onde as 2 só são salvas quando a Luz apaga os seus erros e tenta se reparar, reparando as suas estratégias de abordagem com a Emmett, onde ao invés de ela tentar forçar uma amizade, ela dá um livro que as 2 gostam em comum e dá espaço para que a mesma repense as suas atitudes. Da mesma forma que no outro núcleo, a Ida só conseguiu acalmar os bebês quando ela parou de pensar no que ela queria e começou a fazer atividades que acalmassem os bebês. Assim como a própria Ida só aceitou cuidar desses bebês depois que falaram a língua dela do dinheiro. A conclusão desse episódio não foi só que a Luz conheceu o interior do livro da personagem Emmett, vendo além do que ela aparentava ser, mas que cada tipo de pessoa tem um tipo de comunicação, assim como cada livro tinha sua própria forma ao ganhar vida, onde se a gente tentar alterar o livro à nossa maneira, não vai dar certo. Você tem que primeiro conhecer e entender o outro, onde a partir do momento em que você conhece o outro, é mais fácil chegar em uma melhor comunicação. O 7º episódio de The Owl House demonstra várias formas de se comunicar dentro e fora da história, e como que a comunicação e conhecer o próximo pode evitar conflitos desnecessários. Quer saber? Você não faz bullying, mas eu também não fui a bruxa mais legal do mundo. Eu vou pensar nisso.
Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena divulgação do Twitter A Casa da Coruja Brasil, que o arroba é TheOwlHouseBR. Caso você goste da série e quer ficar recebendo informações sobre ela, eu recomendo segui-los. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado e tente conhecer o outro lado antes de idealizá-lo ou julgá-lo. Também se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Aqui na tela tem uma playlist com outros vídeos de interpretações de uma obra fictícia que podem falar muito sobre a nossa realidade. E aqui embaixo tem um vídeo que eu fiz sobre como The Owl House fala sobre o nosso sistema de educação. Eu sou Juliana e até!